noite a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Pedimos a todos que ocupem seus lugares na nave. Dentro de alguns instantes, daremos início ao culto em ação de graças do mês de julho de 2015. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sede mundial do Templo Arte do Jorei. Neste momento oportuno, antes de iniciar este culto especial, é necessário comentar alguns aspectos importantes sobre o significado do culto, ofício sagrado a ser realizado. Quando nos postamos diante do altar, fazemos 3 reverências seguidas de 3 palmas, precedendo as orações. Procuramos, desta maneira, demonstrar nosso respeito perante os 3 reinos, divino, espiritual e material. Nesta era em que o tempo está prestes a mudar das trevas para a luz, do imperfeito para o perfeito, a missão da Messiânica é proceder à purificação da espiritualidade pelo Jorei, para que a humanidade possa, interpretando corretamente a vontade divina, criar gradativamente a civilização baseada na saúde, riqueza e harmonia, conforme o objetivo de Deus, e também conclamar os homens para o caminho da vida, da verdade, do bem e da beleza, promovendo a elevação da natureza humana. Há nos ensinamentos de Meishu Sama o seguinte: a expressão salvar o homem ou curar a doença não significa apenas o restabelecimento da saúde física, e sim fazer o homem se tornar evoluído, íntegro. O fundamento da arte do Jorei consiste na prática da fé a ser seguida para a elaboração da individualidade humana.
Baseados na diretriz para este ano, centralizar a fé em Meishu Sama, empenhando-nos nas práticas básicas da fé, oração, culto, jorei e dedicação, alicerçadas nas 3 colunas da salvação, verdade, bem e belo. Iniciamos neste momento o culto em ação de graças do mês de julho de 2015. Entrada dos oficiantes. Entrada das oferendas. Gloria,
Oração de comunicação a Deus. Birokuomi Kami Supremo Deus, baseados na diretriz para este ano, centralizar a fé em Meishu Sama, empenhando-nos nas práticas básicas da fé, oração, culto, jorei e dedicação alicerçada nas 3 colunas da salvação, verdade, bem e belo. Diante da vossa presença, oficia o culto mensal de ação de graças, vosso servidor, do Templo Arte do Jorei, sede mundial. Neste mês que se inicia e neste dia escolhido entre tantos outros, nós o reverenciamos neste culto mensal de agradecimento. Todos os fiéis, reunidos diante do vosso altar, depositam as oferendas do campo e do rio, do mar e da montanha, e com eles oferecem o seu verdadeiro coração. Cada um e todos, despojados de seus velhos hábitos, assumindo a autorrenovação, decidem procurar, através da atitude diária, religar-se com o Supremo Deus em comunhão como verdadeiros discípulos, para retornar à sua imagem verdadeira como exemplo para toda a humanidade. E, ao mesmo tempo, cumprir as suas sagradas tarefas na posição e missão que lhes são próprias. Fazendo esta promessa de servir, sabemos que o sacrifício representa, quando muito, 1/1000ª parte das bênçãos recebidas. Pedimos a vossa divina proteção para cumpri-la de agora em diante cada vez melhor, para que possamos receber ainda mais fartamente a vossa divina luz. Que cada um dos fiéis mereça a vossa proteção, a saúde, a consciência jubilosa, a paz no lar e a vida harmoniosa. Que cada novo dia seja claro e puro, vivido em paz. Que todos alcancem a vossa permissão e a vossa proteção. Assim o pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Rocan Reverendo Dorgival Santos Silva. Ofertório de gratidão pelo representante dos participantes, servidor Everson Hilário. Pedimos a todos que acompanhem as reverências.
oração Amatsu Norito e oração Zengen Zanti. Aka amahara ni kamitsu arimasu. Kamurogi kamuromi no mikoto mochite sumemi oya kamu izanagi no mikoto tsukushi no himuka no tachi hana no odo no ahagi hara ni sogi hara itamo toki ni narimaseru Araido no kamitachi moro moro no magagoto tsumike gareo Arai tamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio Matsukami kunitsukami yahoyorozu no kamitachi tomoni Ameno Fuchikomano Furitatiti Kikoshimeseto Kashikomi Momausu Uyauya Shiku Omon Miruni Seson Kosatsu Konodoni Amora Setamai Komyo Myorai Togenji Oshin Miroku Tokashi Chiato Narase Daisen Sanzen Sekai no Sandoku Meshi Gojoku Okiyome Yaku Senman Oku Isai Chujo no Dai Mengan Komyo Joraku Eigo no Joko Sekai Onarashimete Gofuju no Kuruinaku Fukuoka se damo narasunaki Roku no mio umitamo Murio mohen no dai jihini Teimara setsumo matsuroite Choaku jaho aratamari Yashari ujin mogedatsu nashi Shosen bushin kotogotoku Sono kokoro sashi oto gurunari Sansen somoku kotogotoku Seson no itoku ni nabikaite Kinju chugyo no sue mademo Ninaso no tokoro ezarunashi Masami kore chibidi so sekai nite Kario bingao asorani mai Zoyuntei ni tanabikeba Banka fukui kuchini kunji Taho buto sosoritachi Ichido garanu akasumitsutsu Kogane no iraka sansanto Hiniteri eizu kokeyua Genimo tengo kujo donari Gokoku minori te kurani michi Sunadori utakane amegashita Iketoshi keru moro moro no Raginigua kwewa Tsutsura urani michu atari Kunito no sakai naku Hitogu sata chimoni koshimiya Isakai goto moyume tokie Itenshikai kanon no Miroku no mite nikitsusari Jinji no mimuri ni dakaren Warera gahibi no segionimo Myocho tamai shinkaku Esashime yoatomi sakai Yoayu anagaku yakuni Zentoku ko kasane sasi Fukuchukai murio no dai kudoku Taresa setamai mashimaseto Nenen jusinge satonshu Kifukurai hainegimosu Miroku o mikami Mamori tamai Saki hai tamai Miroku o mikami Mamori tamai Saki hai tamai
Meshia no mikami mamoritamai sakihaitamai. Meshia no mikami mamoritamai sakihaitamai. Kannagara tamachi haimase. Kannagara tamachi haimase. Salmo de Meishu Sama. Toku no Michi, caminho da virtude. Shinzenbi, Shinzenbi, Mataki Sekai, Tatsuru Niwa, Aizen no Konai, Okite Tani Nashi, Tengoku wa, Tengoku wa, Bino Sekai Nari, Sumu Hito no Kokoro mo tomo ni Utsuku shiku naru. Okonai mo, okonai mo, kokoro mo kotoba, mo uru ashiki, hitoko soten goku ten nin nari querer. Para construir um mundo de verdade, bem e beleza, outro caminho não há, senão o da virtude. O reino do céu é um estado repleto de pureza, vivido por pessoas cheias de bondade. Atos bons praticar, belas palavras e o coração puro manter é assemelhar-se aos anjos e no céu viver. Oração do reino do céu na terra. Miroku Omi Kami Supremo Deus. Miroku Omi Kami Supremo Deus, Messias renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublime dádiva, hoje orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem,
para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra. Receberemos de Orei.
término do Jorei. Leitura de Reminiscências de Meishu Sama. Começar pelo núcleo, por ministro Ailton Souza Matos. Começar pelo núcleo. Como já foi visto, um comportamento Daiju em relação à fé pouco contribui para a concretização do mundo de Daikomyo. Embora para certas pessoas pareça maravilhoso sacrificar-se em prol da humanidade, afastando-se da família, essa atitude leva a uma espécie de obstinação. Por outro lado, acaba gerando desarmonia, afugentando amigos e parentes. Forma-se assim um clima de intransigência e os desentendimentos aumentam, levando os outros a se afastarem de quem age desse modo. Com isso, cria-se um isolamento cada vez maior em relação aos semelhantes. Então, em vez de salvar os demais, são essas pessoas que precisam ser ajudadas. Em certas situações, ficam num estado tal que necessitam do auxílio do próximo até para comer. Há muitos casos semelhantes a esse nas religiões. Dessa forma, jamais será possível construir o reino de Deus na terra. Para transformar, portanto, este mundo num paraíso, faz-se necessário começar pela menor unidade, ou seja, considerar cada indivíduo em particular. A fim de entender melhor esse processo, basta lembrar que um país é formado por agrupamentos de seres humanos, distribuídos em cidades e vilarejos. Estes, por sua vez, resultam da reunião de famílias, as quais são constituídas por indivíduos. Então, se não for salva cada unidade, nunca vai ser possível transformar este mundo no reino do céu. Daí uma atitude Daiju que sacrifica a individualidade pessoal, ou um comportamento Shōju, visando apenas a benefícios próprios, não convencem quando praticados isoladamente, sem um perfeito equilíbrio entre ambas as posições. Em última análise, quer dizer que, para elevar o mundo a Deus, é preciso salvar ao mesmo tempo o indivíduo e a sociedade. Faz-se necessário, contudo, em primeiro lugar, olhar o núcleo, a unidade. Se cada família for protótipo do reino do céu na terra, a humanidade inteira estará salva. Tal maneira de pensar nunca deixou de existir, mas a concretização desse ideal foi sempre considerada impossível. Agora, porém, com a manifestação do poder de Kanon, isso torna-se uma realidade presente. Se então cada família estiver isenta de doenças, pobreza e conflitos, estará formado o alicerce do mundo de Daikomyo, uma vez que esses três infortúnios correspondem, em grande escala, a epidemias, fome e guerras. Abolido tais males,
a humanidade viverá em paz e feliz. Boa noite a todos. Esse ensinamento me fez refletir. É uma reminiscência, né? É um ensinamento, né? Mas me fez refletir sobre um ensinamento que eu li essa semana. Um ministro perguntou para Meishu Sama: Meishu Sama, quando for concretizado o reino do céu na terra, o que vai acontecer com o mal? E Meishu Sama deu a seguinte resposta: bem e mal vão se unir. Bem e mal vão se unir. E ele deu a seguinte explicação. Para explicar esse ensinamento, eu vou explicar este ensinamento que eu li. Ele deu a seguinte explicação: o mundo da Era da Noite é o mundo da dualidade, bem e mal. O ser humano aperfeiçoa a sua inteligência através da dualidade. A gente escolhe o que é ruim e o que é bom. Fulano de tal é bom, porque é isso, isso, isso e aquilo. Fulano de tal é ruim, porque é isso, isso e aquilo. Eu gosto do verão. Eu detesto o inverno. Detesto o frio, detesto chuva. Porém, são coisas que fazem parte da realidade. A visão nossa que não é verdade. Isso não é real. Por isso que Meishu Sama ensina nós entendermos o aspecto espiritual de cada coisa. De cada coisa. Então ele fala que vai haver a união do bem e do mal, porque a espiritualidade dos seres precisa estar acima do bem e do mal. Quando a gente aponta, fulano é bom, fulano é ruim, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fui traído, fui enganado, a gente esquece a atuação de um ser maior, que é Deus. Quando a gente tenta entender a situação, por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso comigo? O que eu devo aprender com isso? Isso é espiritualidade. Então você sai da inteligência e caminha para a sabedoria. Sabedoria é acima dessa dualidade. Inteligência era da noite, sabedoria era do dia. Então se nós estamos juntos aqui, estamos numa religião, é justamente para a gente aprender a ser sábio. Na escala da evolução do Charles Darwin, eu sempre falo isso, ele qualificou a nossa evolução, a nossa classe evolutiva como Homo sapiens. Homo erectus, não é? E nós como Homo sapiens. Se qualquer um de vocês procurarem no Aurélio o que significa Homo sapiens, significa homem de inteligência divina. Será que os homens, ou será que nós, estamos qualificados para tal? Então, o fato de nós estarmos na religião é para a gente aprender e evoluir com tudo isso que está ocorrendo. Vocês podem perceber que na sociedade o que está em voga é sempre dualidade. Esses dias eu estava vendo a questão da maioridade penal. Todo mundo, se eu perguntar para qualquer um na rua, vai levantar: não, eu sou a favor da maioridade penal. Não, eu sou contra. Só que o ser humano precisa entender por que está assim. Por que a humanidade está assim? Ele precisa entender, porque ele faz parte da sociedade. Por isso que Meishu Sama fala, é individualidade, mas com a visão da sociedade. O que é você no meio da sociedade? Qual é a sua contribuição? O que é você dentro da família? É por isso que dentro da família existem conflitos. Para quê? Não é porque a família tem que ter harmonia. Tem que ter harmonia, mas só vai haver harmonia quando eliminar a desarmonia. O que é desarmonia? Quando tem desconformidades. Pontos de vistas, não é? Como é que você consegue entender isso? Quando você começa a entender o aspecto espiritual das coisas. Então, a leitura dos ensinamentos, o mais possível, faz com que a gente consiga atingir uma afinidade ou uma depuração do nosso sentimento para esse entendimento. Porque o homem que tem a dualidade, quando ele vê certo o que é errado, cria dentro do coração dele revolta. E aí não consegue realmente formar esse nível. Atos bons, praticar, belas palavras e coração puro,
manter assemelha-se aos anjos no céu viver. O nosso objetivo não é chegar a esse nível, só que a gente precisa despertar isso no coração das pessoas, não é? Como é que a gente vai despertar? Adquirindo esse nível de sabedoria, saindo do aspecto da inteligência e caminhando para o nível da sabedoria. Em outras palavras, o que Meishu Sama quis dizer nesse ensinamento é realmente a gente exalar o cheiro da era do dia. Então, todos nós somos seres errantes. Antes de apontar para os outros, vamos ver como é que está nós. Será que a minha atitude está condizente com a era do dia? Não. Então eu preciso melhorar o meu sentimento. Preciso mudar aqui dentro. Coração revoltado não se liga a Deus. Mas quando o coração se torna agradecido, se liga a Deus. Se ligou a Deus, a pessoa torna-se iluminada. As pessoas vão perceber isso. Tá? Então é em nome disso que nós também vamos realizar todo mês uma atividade especial dentro da igreja, que sempre será no terceiro sábado de cada mês, que é no culto da prosperidade. No próximo sábado, né, no dia 18, nós vamos ter várias atividades aqui, tudo em prol do quê? Da formação do indivíduo, para que ele possa plantar essa semente dentro da família dele. Então, nesse dia, que é um dia muito especial, eu gostaria, isso vai ser especial graças ao quê? Ao sentimento de cada pessoa que vier, principalmente aqueles que virão dedicar, que é um sentimento nobre para que essas famílias, para que essas pessoas, essas unidades, levem consigo a semente da luz, da esperança, para os seus lares. E dos seus lares, para o seu trabalho, para o meio onde eles vivem. Eu gostaria que todos nós pudéssemos desenvolver esse tipo de sentimento. Então, nós vamos ter uma atividade que começa às 9 horas, nós vamos fazer a oração de abertura, né? Oração matinal, normal, e nós vamos fazer uma atividade chamada Dai Joreikai, que é um jorei intensivo. É um jorei de 30 minutos. Então, as pessoas que estão purificando, eu gostaria que vocês trouxessem essas pessoas, elas serão assistidas, vamos ministrar jorei, acompanhar, fazer oração com essas pessoas e acompanhá-las durante 30 dias até ver resultado. Posterior a isso, às 15 horas nós teremos uma aula, que todo o terceiro sábado terá uma aula de formação mesmo. A aula nesse sábado será com o tema A Missão do Homem e a Harmonia da Família. E às 17 horas nós teremos o culto da prosperidade. Esse culto da prosperidade, nós vamos ter um convidado especial, que é o padre Mauro Domese, da paróquia São Pedro. Ele gentilmente virá para também compartilhar algumas de suas experiências em acompanhamento com famílias. Né? Então nós vamos ouvir a palavra do padre também, né? E também a oração do qual nós fazemos ao Miroku Daikokuten. Bom, então eu gostaria, todos estão convidados para esse dia, né, para todas as atividades. Mas nesse dia, eu gostaria que viessem com esse tipo de sentimento. As pessoas que estão sofrendo, tragam. Né, venham receber jorei. Né, vai ser um dia especial. E o intuito é que desse dia, a gente possa trazer práticas diárias. Né, e que a gente possa sentir as mudanças dia a dia. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite, uma boa palestra. Obrigado. Orientação do Rocan, Reverendo Dordival Santos Silva. Boa noite a todos. Ninguém fugiu por causa da chuva, por causa do frio. Hoje é um dia especial. Comemoramos a independência dos Estados Unidos, 4 de julho. Já soprou bolinho hoje, cantou parabéns. Estamos recebendo a visita hoje também da Alexandra, que é lá de Guaxupé. Cadê a Alexandra? Está aqui. Fazia tempo que eu não vinha, né? Eu vou começar minha palestra hoje. Antes
no mês passado nós fizemos uma... Todo mundo levantou, não foi? Todo mundo fez um pedido a Deus, não foi? Então hoje levanta de novo. Hoje vai ser diferente. Hoje é assim. Durante 6 meses, nós, primeiro semestre, vamos colocar assim, foi a fase de muita limpeza, de muita coisa que tinha que ser ajustada, preparada. No dia 1º de julho, começou uma nova etapa para nós aqui na Arte do Jorei. Tem muita coisa boa chegando, muita coisa maravilhosa para se concretizar. E eu quero que todos estejam ativos e presentes para poder usufruir disso também. E agora, nesse primeiro culto de julho, dessa nova era, eu queria que cada um pensasse agora e pedisse a Deus e Meixo Sama perdão por a sua maior falha nesse momento, perante a obra divina. No que cada um está falhando feio perante Deus e Meixo Sama. Pode pensar. Já pensou, né? Porque quando sabe o pecado, todo mundo sabe o que está pegando. Agora peça um perdão. Não, alto, em voz alta. Mais uma vez. Como diz um bom dia, um ensinamento, né? Não, um ensinamento que o Meixo fala. Ele perdoou. Tomara que Deus perdoe. Pode sentar. Não é? Tem um ensinamento que fala isso. Eu perdoei. Tomara que Deus também a tenha perdoado. Isso faz com que a gente reflita. Por que eu pedi isso daí? Eu estava conversando esses dias com um amigo. E ele estava relembrando, falando algumas coisas sobre pessoas que estão ligando às vezes para ele, para poder reclamar de fulano, reclamar de Beltrano, reclamar de ministro, reclamar de dedicação. Não é aqui, não é na Arte do Jorei. E ele falou assim, cara, eu cansei. Agora eu mando para você, você está dedicando? Você está dedicando, então faça. Esqueça o resto, esqueça outras coisas, tudo mais e tal. E esse mês aqui, daqui a uma semana, eu vou completar 31 anos de membro. Mas 32 anos de dedicação, que eu fiquei quase um ano dedicando sem ser membro, porque eu fui reprovado na entrevista para receber o Ricari. E na época eram 3 meses para receber o Ricari, né? Então nesses 32 anos, vamos dizer assim, a coisa que eu mais aprimorei foi com relação aos meus sonhos e ao meu hogar, né? Eu sempre falei isso em aula, dentro dos meus sonhos, eu não sabia o que eu queria. Então eu tive que direcionar meus propósitos para poder saber onde eu queria chegar. E depois era meu hogar. Porque eu aprendi que não adianta você ser um rebelde. Rebelde sem causa não diz nada. Eu estava conversando com o Everson agora há pouco, o Everson fez seminário, foi da Messiânica durante vários anos, foi de carreira, né? Fez difusão fora. Também tem um gado da bexiga também, né? Não, quase nada, né? Mas a gente estava lembrando uma coisa, que tergar é importante, desde que você faça a diferença. E nessa nossa dedicação, desses 30 e poucos anos, o que eu mais vi foram aquelas pessoas que mais reclamavam, que mais criticavam, eram as que menos faziam, né? É muito fácil apontar o dedo para um, para outro. Eu aponto o dedo para quem eu quiser. Mas tu está fazendo alguma coisa? Você faz a diferença na vida de alguém? Alguém deve falar assim, poxa, se não fosse o reverendo, eu não estaria aqui hoje, a minha vida seria outra. Alguém pensa assim com a gente? Isso nós temos que pensar sempre. Eu posso ser bocudo, eu posso ser questionador, eu posso ser o que for, desde que eu tenha resultado. Porque nós aprendemos, né? Sem resultado, não há argumento. Você vai falar o quê? A Mônica vende, é vendedora, né? Vende vinho, tá frio, tá vendendo para Dedéu, né? Agora, se ela fosse uma vendedora medíocre, como é que ela vai querer orientar alguém que quer ser vendedor? Não é? Faça assim, mas você vende bem? Não, eu sou o último da carteira, eu estou lá embaixo na escala, né? Então como é que você quer ser um exemplo para mim? O Fábio é engenheiro civil, né? Vai ensinar o pessoal, tem que ser assim, tem que ser assado. Mas quantas obras você fez? Bom, por enquanto nenhuma, mas eu chegar lá, eu estou pronto, porque a teoria eu sei tudo, né? Então, eu aprendi isso. Porque dentro dessa busca dos meus sonhos, eu estava conversando com o ministro Marcos esses dias, eu assumi o setor dos jovens, setor jovem não, plantão de domingo dos jovens, eu tinha 3 meses de membro, e só tinha nego cascudo, nego bocudo para Dedéu, e eu não era nada.
Eu era o quê? Eu era um jovem que tinha 3 meses de membro, eu tinha acabado de arrumar emprego numa livraria na Siciliana, foi meu primeiro emprego pós-exército, né? E eu não tinha muito o que falar. Os caras, um era empresário, o outro era diretor, não sei o que lá, não sei o que lá. Então eu ficava todo receoso, porque quem era eu? Um jovem que tinha 3 meses de membro, que sabia muito pouco de ensinamento, né? Para querer orientar uns cascudos que para dedicar na igreja de domingo, né? Mas eu assumi o BO e montei uma equipe feroz. Os caras que não dedicavam, que vinha porque queria falar alguma coisa, eu falei: você está dedicando aonde, meu amigo? Eu sou oficiante. Só ia uma vez por mês na igreja, para dedicar no culto mensal. Chegava todo mundo com terninho, no cabidinho, nunca vinha vestido, vinha sempre de cabidezinho. Aí participava do culto. Cara, nunca arrumou uma cadeira. A nave, ninguém arrumava. Aí na hora aí que se trocava, já voltava com cabidinho, porque tinha uma balada para ir, tinha uma festa para ir, muita coisa e tal. Eu falei: você vai me desculpar, mas o dia que você dedicar como nós dedicamos, eu posso ouvir o que você fala. Por enquanto você não tem que falar nada para mim não, meu amigo. Né? E assim foi, porque o meu grande desejo naquela época era ser oficiante. E dentro dessa busca de querer ser oficiante, que eu achava, era glória para mim. Eu contei isso na aula passada. Eu trabalhava na livraria de segunda a sábado, né? Fiquei 11 meses lá, recusei 3 promoções para ser subgerente da loja, não quis. Para ser subgerente numa outra loja no Shopping Guatemi, que era top na época, e depois eu recusei a maior de todas, que era para ser assessor de loja, que viajava o Brasil inteiro para poder vistoriar as lojas. E eu falei para o meu gerente assim: cara, por que você não aceita essa promoção? Eu falei: cara, você não vai acreditar, porque eu quero muito vontade de ser oficiante na igreja, e se eu aceitar, eu não vou ser mesmo oficiante. Né? O cara falou: você é louco? Eu falei: não, é o meu sonho. E passado um tempo, acabei entrando no Bradesco. Meses, e entrei no Bradesco. E pude ser oficiante. E daí graças e graças aconteceram. Então eu fui com o tempo evoluindo nesse sentido. Eu queria ir atrás dos meus sonhos. Né? Então eu aprendi que eu posso questionar, mas se eu não fizer, é melhor eu ficar caladinho no meu canto, senão eu posso tomar uma invertida. Porque a pior coisa que tem é você querer orientar sem ter exemplo. E nós temos que tomar muito cuidado, como o Isoito falou agora. Nós não podemos nunca errar num ponto. A nossa postura não pode nunca ir contra a nossa palavra. Sabe o que é isso? A nossa postura nunca pode ser um contraponto à nossa palavra. Porque se eu falo que venho, eu tenho que vir. Se eu falo que é bom fazer, eu tenho que fazer. Se eu falo que é bom dedicar, eu tenho que dedicar. Se eu falo que tem que ser pontual, eu tenho que ser o primeiro. E assim vai. Se eu não tiver essa harmonia entre a minha postura e a minha palavra, eu não sou nada. Isso é importantíssimo. Daí a importância que nós vamos fazer essa atividade a partir do dia 18, e vai ser mensal, voltada para a família, com o empenho de todos. E o objetivo maior não é só vocês virem. Só vocês virem também é uma prática egoísta. O objetivo é trazer alguém que precisa. Quanto mais pessoas vocês conseguirem transformar, mais resultados na sua vida vocês também vão ter. Porque surgirão pessoas no seu caminho que têm problemas seus. Ou se você não tem problema, graças a Deus, tem pessoas que você acha que precisa da sua ajuda. E talvez esse dia seja um dia importantíssimo para isso, para poder começar a mudar a sua vida também. Não pense você que você salva alguém. Você se salva. Porque você tem que ficar perto de Deus para poder merecer essa acolhida. Estendendo a mão para outras pessoas, o restante Deus faz. Por isso a importância dessa dedicação desse dia 18. Quem coordena é o ministro Ailton, com a ministra Marinês e o ministro Cida, e toda a equipe está sendo preparada para isso. Vai finalizar esse mês especificamente com o culto da prosperidade, que agora nós mudamos as equipes, viu? Depois é para o pessoal ver os nomes novos para poder não se confundir de culto. Né? Nós seremos brindados com o Padre Mauro, que eu convidei ele faz um bom tempo, ele deu a resposta, pedi para escolher uma data. Como o tema era família, eu falei: vai casar tudo a ver, ué? A dedicação da família, junto com o culto da prosperidade, trazer ele nesse dia. Para quem não conhece o Padre Mauro, ele é um senhorzinho que tem um amor muito grande por ele, pela humildade que esse homem tem. Toda vez que ele vem aqui nessa igreja, que ele sobe nesse altar, ele faz oração a Meixo Sama de uma forma que eu vi, nem ministro já vi fazer, da humildade e o amor que ele tem pela essa obra divina. Teve um caso dele, que ele trouxe um ministro da Eucaristia dele, que teve uma graça aqui. Uma graça aqui.
E ele disse assim, antes de partir para uma cirurgia do coração: reverendo, eu vou operar, mas na hora da cirurgia eu vou me lembrar daqui e vou orar. E se eu tiver essa graça de voltar vivo, eu venho aqui para agradecer. E ele veio com o padre Mauro agradecer. Eu falei: padre, eu não tive a graça aqui. O padre falou: foi aqui na Arte do Jorei que ele teve um milagre. Então, esse padre é uma pessoa muito especial. Ele é um messiânico sem, no caso dele, seria ministro, sem come, o senhor Ricari. Mas ele tem um amor, uma postura perante Meixo Sama, que eu tenho que tirar o chapéu para esse homem. Por isso que ele virá aqui. E com certeza vai engrandecer muito essa atividade da família nesse dia, que ele vai falar sobre família. E, como tem a prosperidade, que as nossas famílias prosperem também com relação a isso. Tá? Vou começar minha palestra com uma pergunta feita a um reverendo anos atrás. Quando pedimos perdão a Deus em nome dos antepassados pelos pecados cometidos e nos aproximamos de sua vontade, a influência negativa será desfeita e os antepassados serão salvos? Gostaria de receber orientação de como poderíamos pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos pelos nossos antepassados. Isso aqui foi há uns 15 anos atrás. Nós, os descendentes, devemos pedir perdão dos pecados dos antepassados. Não é posicionarmos diante do altar e pedirmos perdão por nossos antepassados. É necessário que nós mesmos possamos nos esforçar nessa missão de sermos úteis aos outros, trabalharmos pelo bem de um grande número de pessoas, mantendo sempre, realizando atuações altruístas, então, para obter completamente perdão desses pecados. De acordo com o grau de pecado que o antepassado tenha cometido, temos que nos empenhar muito na salvação da humanidade. E nessas ações, achamos que muito do que praticamos foi útil, mas na realidade acaba não sendo e termina por sermos odiados por isto, achando que estava praticando bem e no entanto era mal. Dentro dessa orientação, buscando melhorar nossa evolução espiritual e de nossos ancestrais, vamos iniciar nesse mês de julho, como eu falei, essa atividade voltada para as famílias. Muitas reuniões do lar estão sendo agendadas e o objetivo é fazer com que as famílias sejam resgatadas e reestruturadas superando suas dificuldades. As reuniões do lar que estão sendo feitas têm esse propósito. Durante o mês todo vão ser feitas atividades nas casas, com reuniões, com assistência de Jorei, sempre culminando para que as pessoas possam estar presentes sempre no terceiro sábado do mês aqui, para ter esse acompanhamento pelos ministros. Nesse culto, coloquei como tema a família. E no ensinamento de hoje, Meixo Sama diz: se cada família for o protótipo do reino do céu na terra, a humanidade inteira estará salva. Tal maneira de pensar nunca deixou de existir, mas a concretização desse ideal foi sempre considerada impossível. Agora, porém, com a manifestação do poder de Canon, isso torna-se uma realidade presente. Frequentemente devemos questionar qual a importância que estamos atribuindo à nossa família. O que revelará o quanto estamos contribuindo para um mundo melhor? A própria Constituição Federal traz a família como base da sociedade e, portanto, se os núcleos familiares estiverem saudáveis, a sociedade também estará. É por isso que cada um de nós tem sua parcela de responsabilidade sobre todos os acontecimentos sociais, ainda que indiretamente. Para promovermos a paz social, devemos começar promovendo-a dentro dos nossos próprios lares. Muitos entendem que a paz seja a tradução de cada um com seus problemas, ou cada um na sua. No entanto, a paz abarca o exercício de muitas virtudes. O que vai diferenciar a prosperidade moral e emocional de cada família é justamente o modo com o qual seus membros enfrentarão seus desafios. O que vai nortear essas visitas aos lares é um material baseado nos ensinamentos de Meixo Sama, que vamos dar vida. Nele constam os 4 pilares que nos direcionam à construção de um lar de luz. Esse material aqui vai ser dado para todos vocês. São os 4 pilares de um lar de luz. Primeiro pilar, um lar repleto de gratidão. Lar em que todos os membros da família nutram gratidão recíproca. Onde cada um dos membros da família tem gratidão pelas dádivas da natureza, assim como pelas vestimentas, alimentação, moradia e relacionamentos pessoais. Lar em que todos manifestam gratidão em suas ações, praticando bem ao seu próximo. Lar cujos membros sentem que avançam rumo à felicidade e que agradecem esse ensejo.
Lar em que todos consigam denotar a vontade divina por trás de tudo que ocorre e que, devido a isso, são agradecidos. Lar fundamentado na gratidão, primeiro pelo fato de se estar vivo, agradece-se por tudo que ocorre no dia a dia e que, por certo, foi preparado por Deus. Lar em que se coloca a gratidão como base da sua forma de viver no mundo da nova civilização. Gratidão representa o caminho para a felicidade, baseado na ciência espiritual. O segundo pilar, lar alegre e bonito. Lar alegre, saudável, abastado e belo. Alegre aqui significa que transmite uma sensação agradável, de alegria, estado de pleno contentamento. Lar que deleita através das artes e das dádivas divinas, a começar pela beleza da natureza. Lar que deleita através da prática e da forma de viver espelhados na natureza. Lar que deleita através dos 3 grandes empreendimentos. Lar onde está tudo bem limpo e organizado, o que purifica e organiza o mundo espiritual. Há belo nos ensinamentos, nos sentimentos, nas palavras e nos atos. Belo na forma, na higiene e na saúde, física e mental. Inclusive na forma pela qual os membros da família, inconscientes, passam a se entender, mesmo que não se comuniquem. Terceiro pilar, lar onde há diálogo e compreensão. Lar em que todos dialoguem sobre qualquer assunto. Deve-se ouvir o que cada um na família tem a dizer e não impor somente o próprio ponto de vista. As 6 regras para um bom diálogo. Esforçar-se para que haja compreensão de ambas as partes, com a ciência de que marido e mulher são existências distintas. Evitar conversas inoportunas, mesmo entre marido e mulher. Escolher o momento certo para conversar sobre determinado assunto. Evitar expressões ambíguas, falar claramente. Ficar atento, mesmo ao sentimento contido nas palavras. Certificar-se de que transmitiu exatamente o que queria passar e de que, ao mesmo tempo, compreendeu corretamente o que lhe foi transmitido. Lar em que haja compreensão plena e recíproca no diálogo e nos sentimentos. Lar em que haja compreensão que nasce do diálogo e do ato de ouvir. E com isso, passo a passo, consiga-se educar os filhos conforme o desejo dos pais e também formar elementos humanos que pratiquem os ensinamentos de Meixo-sama dirigidos à sociedade. Quarto pilar, lar em que se valorizem os vínculos da vida. Lar que se valorizem as coisas invisíveis. Lar em que se prezem os antepassados. Lar em que se prezem as leis universais, que devem ser respeitadas para que se viva feliz como homem. Lei do espírito precede a matéria. Lei da identidade espírito-matéria. Leis da grande natureza e do universo. Lar em que se perceba a preciosidade de uma simples refeição, pelo qual recebe-se a vida da grande natureza, e compreende-se que tudo provém do suor de muitas pessoas envolvidas, tanto na produção como na distribuição. Simplesinho, né? 4 pontinhos. Isso aqui é de um livro chamado Lares Belos, e que vai ser o que vai nortear o nosso servir nessas dedicações dos lares e nas famílias. Por isso que isso aqui não é fácil. É muito bonito o discurso, não é? Mas não é fácil fazer. A formação, principalmente de filhos, exige uma coisa. Além do amor fraterno, materno, paterno, exige-se respeito pela missão. Né? Eu tenho 2 filhos. Eles dedicam. Estão na obra divina. Não saem de casa sem oração, porque nós temos altar em casa. Fazem todo mês o donativo mensal de gratidão. Dedicam nos cultos. Dedicam nos plantões aos domingos. Cada um no seu dia. Mas, por mais que eu dedique, por mais que a Ministério Zé dedique, se eles vão ganhar mérito também como herança espiritual, mas se eles não fizerem por merecer, vão se lascar. Se eles não fizerem por onde, não adianta eu me descabelar de dedicar, porque também estaria errado. Eu vou dedicar para que meus filhos fiquem bem. Está errado. Não pode pensar assim. Eu formo filhos para serem líderes na sociedade. Ninguém aqui, todo mundo aqui que é pai, ninguém forma filho aqui para ser um segundo na vida, não é? Todo mundo quer que ele se dê bem na vida, quer que ele prospere, não é? Todo mundo quer isso. Mas se ele não fizer por merecer, ele não vai ter. Se eles não adianta eu dar tudo para ele, senão não vai ter. Mais uma vez citando o Ricardo que está aqui presente. O Ricardo, lembra, né? Há uns anos atrás, sua mãe, ela reclamava de você para mim? Era direto,
Não era? O que você era? Você não era um rebelde sem causa? Mas não era tão rebelde, você era meio vagalzinho, vamos colocar assim, né? Não estudava direito, não era? Que a mãe pagava escola, né? Estava preocupado que ia reprovar, um monte de coisa, não era? Mas ele ia todo dia para a igreja, não ia? Todo dia para a igreja dedicar. Saía da escola e ia para a igreja, levou o colega, encaminhou um monte de gente para a igreja, né? Até uns mendigos que ele achava na rua, levava para a igreja, né? Mas foi assim, e aos poucos ele foi ganhando o quê? Mérito, ele foi se elevando. Quando ele passou de ano, passou no vestibular, entrou na FATEC, conseguiu trabalhar na própria FATEC, conseguiu se formar, está fazendo engenharia, ganhou bolsa, é encarregado. É graças a quem? Mérito dele, ué. Mas se ele também não honrar a confiança que Deus lhe deu, não é que Deus vai tirar. É a aula que eu dei quarta-feira, proteção divina e negativo. Perde-se a luz, a bênção, ela fica mais distante. Então, não adianta eles, pai, reza para mim aí. Negão, eu posso até rezar, mas se tu não fizer a sua parte, tá lascado, meu. Porque tudo tem um porquê. E essa formação, isso aqui, se cada um começar a olhar item por item disso aqui, e começar a tentar melhorar na sua casa, na sua vida, vai ver muito resultado. Tem um material rodando aí que eu deixo sempre para o pessoal ler, que eu montei esse material, eu estava na Messiânica Mundial, deve ter uns 15, 16 anos esse material aí. É um material para missionários. Estudei ensinamento, colava, fazia, via prática, via um monte de coisa. E lá também tem a parte só sobre família. E tem um trecho que é uma orientação que diz assim: nunca leve problemas da igreja para dentro da sua casa. O que se acontece dentro de uma igreja, vamos colocar assim, resolve-se na igreja. Porque se você resolve levar, vamos supor, eu tenho uma ziquezira aqui comigo, assim, estamos de tromba, estamos de mal, né? É porque ele comeu uma flor que eu não posso falar, né? Aquela flor no bolo. Ele comeu uma flor de EVA, pensa num negócio desse, né? 2, né? E era grande, era uma bitada desse tamanho, ele não sentiu gosto. Se eu, dentro da minha condição de reverendo, chegar em casa, por exemplo, uma Sírios ou na bola, eu vou criar um inferno na minha casa, eu vou macular o ambiente da minha casa. Se eu tiver alguma situação, eu tenho que resolver aqui com ele, na igreja, porque aqui ele é ministro, eu sou reverendo, nós temos que resolver aqui. Eu não posso, isso eu falo para todos vocês aqui, nunca levem problemas da igreja, problema do trabalho, problema de nada da sua vida para dentro da sua casa. Senão você vai estar lá todo dia regando, sabe o quê? Infelicidade, fracasso. Não é, Emerson? Isso, eu não estou falando de teoria, eu estou falando de prática, de vivência e de acompanhamento, de 31 anos vivendo isso. Todo mundo que faz isso, a coisa desanda. A fé muda. A fé muda. Porque, por exemplo, Missa Lisete, a gente está junto há 300 anos, né? Não, é verdade. Mas eu nunca enchi o saco da dedicação, porque ela sabe muito bem o que tem que fazer. Quantas vezes chega em casa reclamando de dedicação da igreja? Nunca. Eu não falo de igreja da minha casa. Eu não falo. Então, se alguém pensa que eu falo, se lasca, porque eu não falo, né? Eu não falo, porque não interessa. Assuntos de igreja eu resolvo aqui. Alguém me vê em Facebook no final de semana? Quem tem? Não. Sabe por quê? Nem celular. Porque eu fico desconectado. Que eu quero descansar minha mente para poder servir melhor, né? Uma coisa grave, eu vejo. Alguém me avisa. Eu vou, faço oração, eu corro para cá para ir para a igreja. Porque eu todo sábado estou aqui, né? Eu só não venho para a igreja quando eu estou muito mal. E hoje eu pensei que eu não viria. Que eu não estou bem. Não é? Só que ninguém percebe. Sabe por quê? Porque eu disse isso ontem para minha... Eu sou de Meixo Sama. Enquanto eu estiver com esse sentimento, sempre próximo a Deus, Ele me guarda, Ele me protege, Ele guarda as minhas costas. Tudo que acontece à minha volta, Ele vê e Ele resolve. Eu não preciso me preocupar. Esse sentimento todos nós temos que ter. Por isso a importância de você preservar o seu lar. O modelo de paraíso, de reino na terra, é a sua casa. Tem que estar organizada, tem que estar brilhando.
Quando alguém for na sua casa, tem que sentir algo diferente, porque você tem que ser uma prova viva da fé que você professa. Não adianta eu me maquiar como sendo o cara, a pessoa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, se a minha casa é um inferno na terra. Não há harmonia, não há, como eu falei, a minha postura não condiz com as minhas palavras. Isso todo mundo vê, todo mundo percebe. Você consegue ver, pô, mas ela fala tal coisa, mas ela faz daquele jeito, tá de sacanagem comigo, né? Isso. E eu dou a liberdade para todo mundo falar. Que aqui, diferente de outros locais, eu deixo às vezes os ministros em cada saia justa lascado. Não é? Mas sabe por que eu faço isso? Porque a obra é divina, a obra não é humana. Eu vim de um local onde a formação era assim: eu mando, você obedece. E eu fui de uma era, fui formado diferente. Eu formei pessoas de um modo diferente. Se falar alguma coisa que eu não concordo, levanta a mãozinha. O senhor está baseado em qual ensinamento para me falar isso aí? Porque nós não precisamos de membros cara crachá, sabe? Ai, sensei. Não precisa disso. Nós precisamos de líderes que façam a diferença na sociedade para mudar isso. Por isso que esse propósito. Eu escolhi o Bissoito para poder cuidar dessa parte da família, porque ele está comigo desde os 14 anos de idade. Então ele sabe o que é certo e o que é errado, na postura e no servir. Os meus filhos nasceram comigo, moram na minha casa. Sabem que podem buscar qualquer tipo de orientação, mas se não fizer, se lasca. Não queiram ser meus filhos. Eles, não é verdade? É verdade. Porque eles sabem que para poder me questionar, tem que fazer. Se não fizer, não tem... Eu falava até, na escola, por exemplo, não vem com sacanagem de fazer colinha, desculpinha esfarrapada, que tudo que vocês fizeram na escola também fiz. Então eu sei todas as mentiradas que vocês aprontar. Não é assim? Ou ninguém aqui nunca colou na escola? Não é? Então, nós temos que preservar a nossa casa. Porque se você não preservar a sua casa e você contaminar com coisas negativas, como eu falei, você vai estar criando um inferno dia a dia e você não percebe. Até chegar a um ponto que alguém da sua casa vai estar torto. Você não percebe. Muitos anos atrás, a gente não era casado ainda. Era a Elisete, o Manuel, o Marquerédia e a Cecília e mais um, não lembro, cuidava dos jovens em São Caetano. Foi quando eu fiquei 1 ano e meio sem dedicar com os jovens. Eu não queria nem ver jovem na minha frente. Mas eu nunca deixei de fazer a minha missão, que era o quê? Eu era oficiante e cuidava do plantão dos jovens. Mas eu não queria saber do setor jovem, de forma alguma. Alguma vez eu enchi o saco? Alguma vez eu cobrei? Falei, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão bando de burro. Nunca fiz isso. Por quê? Porque não era a minha missão. Eu tinha que respeitar a missão deles. Até o dia que eu mesmo fiz uma meia-culpa e falei, eu sou uma tranqueira, eu sou um Zé Ruela, para não dizer outra coisa, tomei vergonha na cara, entrei na reunião e convoquei toda a velha guarda para poder participar da reunião. Então, eu só posso falar quando eu faço. Quando eu não faço, é melhor ficar quietinho no meu canto. Né? Porque críticas, nós queremos melhorar, fazer cada vez melhor, tudo dentro do que o Bicho Sam me ensina. Mas é bom criticar quem faz. Porque se não fizer, melhor ficar calado. Para conquistarmos uma sociedade mais justa e fraterna, antes devemos conquistar a nossa própria família, oferecendo aos nossos pais, companheiros, irmãos e avós o melhor que existe em cada um de nós, decorando nossos lares com elogios, respeito, alegria, união, gratidão e amor. Uma família que busca em Deus viver bem em seu ambiente familiar, que não padroniza seus conceitos de acordo com o mundo, mas com os princípios da palavra de Deus. Assim que nós casamos, acho que eu fiz umas 5, 6 reuniões do lado da minha casa, não foi? Reunião de jovens, lotava, um apartamentinho de um dormitório. E uns 30, 40 caboclos lá, ficava tudo apertadinho. Mas por que eu fazia reunião do lado da minha casa? Para que esse espírito ficasse impregnado na minha casa. Espírito de força no servir, espírito de alegria na dedicação, espírito de oração, todo mundo junto, orando, por um propósito maior, no meu apartamentinho de um dormitório. Então lá, nunca houve situações que eu reunia jovens lá para falar mal de ninguém, não. Era reunião de jovens, de lá. Por isso, a importância que tem em reunião do lar. De você transformar a sua casa. Se está em desarmonia, faça uma reunião do lar na sua casa. Está tudo bem? Faça uma reunião do lar na sua casa. Tem alguém doente? Faça uma reunião na sua casa.
quem vai, não vai para fazer bagunça, vai com pessoas para orar com um propósito maior. Não precisa se preocupar em fazer bolo, quermesse, nada disso. Reunião do lar é no máximo um cafezinho, porque ninguém vai lá dar despesa. Senão não tem graça, né? Sou muito assim, fazer reunião do lar? Estou indo para almoçar. Lascou. Né? Acabou que o Fábio quer fazer um churrasco, já reservou um bezerro para a criança crescer, para chegar no ponto. Né? Então, imagina, tudo nosso, se algo não está bem, faça uma reunião do lar. Mas não é reunião do lar para só da casa, não, convide pessoas. Transforme o ambiente da sua casa. As paredes têm que ficar impregnadas do amor de quem está dirigindo a reunião. Daí a importância de quem vai fazer a reunião. Isso é de uma importância gritante. Quando eu fiz o pré-seminário, eu tinha uma preocupação, que na época me deram 6 meses, falaram assim, todos na sua casa têm que ser membros. E na época só eu era membro. Falei, cara, como é que eu vou encaminhar minha mãe, meu pai, meus irmãos? Lascou. E não me pergunte como, todos se tornaram membros. Todos. Uma vez, lembra aí, São Lucas? Só Deus está aqui, dedicava para Dedéu na igreja, e não era membro. Não era membro não, dedicava, fazia donativo e tal. Aí, caraca, bicho, há um ano esse homem frequenta aqui e não recebe o Ricardo. Aí eu falei, não é possível. Ué, por que seu pai não recebe o Ricardo? Não sei. Aí um dia eu perguntei para ele, Ricardo, por que você só dedica, por que você não recebe o Ricardo? Aí ele falou. Reclamou do Ailton. Ué. Não fala aqui que às vezes você pensa que está fazendo um bem e no fundo não é um bem? Ele falou isso, aquilo outro. Falei, cara, fiquei virado. Chamei o Ailton. Arranquei as tripas dele. Não foi? Eu falei, o seu pai não recebe o Ricardo por sua culpa. Ou você muda a sua postura, ou a coisa vai desandar. Aí ele foi na nave, num dia de um culto, acho, não lembro o que foi, porque são coisas que marcam a vida da gente. E na frente de todo mundo, reuniu a Benê e o seu pai, pediu perdão para eles, uma coisa, abraçou uma choradeira da bexiga, e ele recebeu o Ricardo. Ué. Quem estava lá lembra. Né? Por isso, postura, palavra. Postura, palavra. Tem que estar juntas. Senão não há salvação. Não é fácil. Ser messiânico, nada de Jorei, então o couro come. Né? Mas, ao mesmo tempo, é de uma riqueza absurda. Hoje um amigo meu mandou um recado para vocês. Quem tiver sentimento negativo pode ir embora. Porque o bicho Sama está com pressa. O japonês lá, que ele não quer que diga o nome dele. Né? Ele falou assim, sabe, o bicho Sama está com muita pressa. Não há tempo a perder com lamúria, com reclamação, com coisinha besta. Então, quem tiver muitos pensamentos negativos na cabeça, melhor ir embora. Vai para casa, chora no seu travesseiro. Pega o seu ursinho Birajara, igual o Miss Moacir pega, tem. Chama o Birajara o ursinho dele, pensa, Fábio. É um sapo, é pior ainda. Né? E chora, e reclama, e lamuria, e isso, e aquilo outro. Sabe? Pensem, era do dia. Hoje, na hora do Jorei Coletivo aqui, eu me emocionei. A hora que começou a tocar aquela música, a segunda, dos meninos, né, é um grupo chamado Liberta. Mas veio uma sensação tão gostosa de Meixo Sama perto, acolhendo, ministrando, porque eu peço que ele me utilize como seu instrumento. Dorival aqui é só uma matéria. Ele tem que me utilizar plenamente. Eu não falei que eu sou de Meixo Sama? Então eu tenho que analisar um Jorei da melhor maneira possível. E eu senti uma coisa tão maravilhosa que me emocionou. É por isso que eu acabei o Jorei antes. Me emocionei na hora do Jorei. É uma sensação que, se você olhar para o altar, você vai ver Meixo Sama sorrindo. Ele com cara de garoto. As oferendas hoje estão brilhando como nunca brilharam. Porque nós fomos comprar a oferenda debaixo de chuva. E eu com febre. Mas, aí você fala assim, poxa, você é louco? Não. Quem guarda a minha vida? Eu não tenho fé? Se eu tenho fé, ele me protege. Nada acontece por acaso. Eu postei esses dias, uma membro da Messiânica Mundial me trouxe aqui, guardou uma experiência de fé que eu dei em 98 na Vila Mariana, contando a minha história. Aí eu postei lá, tem um monte de comentário, pessoas falando algumas coisas interessantes. Eu só posso falar de fé porque eu tenho.
Eu só posso falar de dedicação porque eu dedico. Eu não uso a obra divina como carreira profissional. Se eu não, estou lascado. Foi uma escolha de vida, foi um sim para Deus. Então é diferente. Então, ou eu confio, ou eu não confio. Está purificando, está com problema? Dedique. O único jeito de você sair de uma situação difícil é dedicando. Não é em casa apontando o dedo que é culpa da Mônica, culpa da Miss Aide, culpa do Miss Moacir, culpa do Zé, do Vaquinho. Não adianta. A culpa é sua. A sua vida não muda porque a culpa é tua. A tua vida é um fracasso porque a culpa é sua. Você sofre com doença porque a culpa é tua. Sofre com conflito porque a culpa é tua. Sofre financeiro porque a culpa é sua. Tenha coragem de assumir e comece a mudar. Porque só assim você tem a sua vida é transformada. Só assim você ganha força. Não tem outro jeito. Não adianta me procurar toda hora para conversar, reverendo, mas está seguindo orientação? Ah, eu não consigo. Cara, eu não tenho um modelo de 100.001 práticas de poder sair de um problema. Não existe isso. Não é? Orientação é uma, e às vezes ela vai bater naquilo que você mais peca em fazer. Eu nunca dei orientação que falhou, porque quem orienta não sou eu. Eu só sigo o que o Mestre me ensina. Todos que conversaram comigo até hoje, que pediram orientação, eu orientei por amor. Nunca foi por interesse ou qualquer outro tipo de sentimento. E sempre que eu orientei, a pessoa teve graça porque ela fez. Se ela não teve graça, porque ela não fez. Né? Isso não é nem presunção da minha parte, não. Porque cada graça que eu acompanho, eu cresço, eu aprendo. E eu sei que funciona. E isso fortalece a minha fé. Se não fortalece a da pessoa, já não é problema meu. Cada graça que eu vivo nas pessoas me dá uma força absurda no meu servir. E isso cada ministro tem que ter também. Cada servidor tem que ter. E isso faz com que a gente se torne exemplos vivos, espelhos de Meixo Sama na sociedade. Daí a importância que nossa família tem que ser um exemplo da nossa fé. Isso que é o mais importante. Creio que o desejo do coração de Deus é que toda a família da terra tenha em seu lar um pouco do céu e seja um testemunho vivo de que Deus é um Deus que abençoa a família. Nós, como filhos de Deus, com certeza, almejamos a prosperidade. E dentro desse desejo que precisamos estar de acordo com os ensinamentos do Meixo Sama. Encontraremos desafios, inimigos se levantarão contra nós e contra a nossa prosperidade. Alguém aqui já andou sobre uma rocha? Sabe aquelas rochas? Já andou por cima? Não é fácil. Andar na rocha é virar um observador do caminho, um crítico do caminho. Caso contrário, qualquer tropeço pode levá-lo à morte. Já viu, né? Que as pirambeiras vai subir lá, se escorregar, você dança. Por isso a necessidade de ter os seus pés firmados na rocha. Somente assim você não será confundido, não será abalado, porque você será cuidadoso. Ninguém anda na rocha de qualquer maneira. Deus colocará os seus pés sobre a rocha para você ser criterioso em todos os seus caminhos. Quem anda na rocha não pode ter pressa, porque se torna cumpridor de princípios. A rocha força o indivíduo a cumprir o princípio da obediência, do cuidado e do zelo. Na rocha você caminha com cuidado, sem precisar que o outro venha e diga, anda rapaz. Mas quem é a rocha? Como messiânico, eu vejo essa rocha como sendo Meixo Sama. Se você anda com ele, você não atravessa os lugares pulando de um lugar para outro. Você cumpre todos os princípios. Portanto, se queremos prosperar, teremos que caminhar na rocha, sair de um plano a outro, sem perder jamais os princípios básicos da prosperidade. Assim, você e todos os seus descendentes viverão os melhores dias da terra. O nosso nível de vida, em todas as áreas, conforme a nossa necessidade, mudará absurdamente, porque seguindo o que Meixo Sama ensina, aprendemos que quem nos mandou fazer todas as coisas foi o próprio Deus. O que nós precisamos é sermos fortes e corajosos. Quem ordenou que fôssemos prósperos foi Deus. Isso nos faz entender que a prosperidade tem a bênção de Deus, mas também precisa ter o esforço da nossa parte. Coragem, outro dia eu vi num filme, não é ausência de medo. Coragem é ter medo, mas um desejo muito maior de alcançar um objetivo. Né? O dia que nós perdemos o medo, a gente está lascado.
né? Que a gente fica presunçoso e a queda é horrível. Vamos declarar nossa prosperidade de acordo com o nível da nossa declaração de fé. Deus abrirá as portas para a nossa vida. Deus, com certeza, construirá algo poderoso na nossa vida. Deus não quer que tenhamos prosperidade apenas numa rota. Deus quer que tenhamos uma prosperidade integral em todos os seus caminhos. Deus nos dará prosperidade de paz, alegria, unção, alegria espiritual, prosperidade em família, e a nossa família será próspera. Nós seremos prósperos como esposa, marido e filhos. Nossa casa será a prova viva da fé que nós professamos. Por isso, mudem, transformem, abram suas casas. Deixa que essa atmosfera absorva a sua casa. Às vezes as pessoas pedem assim: você pode ir na minha casa fazer oração? Você pode ir a tal lugar fazer oração? Eu posso ir fazer oração no local físico, mas não adianta nada se a pessoa não mudar. Porque o segredo de tudo, de grande mudança, dessas revoluções, está em nós mesmos, no nosso interior. Garanto, funciona. Tá bom? Obrigado a todos, uma boa missão. E não tenham medo de servir não, viu? Deixa o Sam é justo. Nunca deixou ninguém desamparado. Nunca. Eu nunca vi ninguém que dedica ficar sem milagre. E a limpeza é graça. Purifica quem é forte. Quem é fraco sofre. Só reclama. Então a purificação é amor de Deus. E se Ele nos ama, às vezes dói, né? Eu falei para ele: desapega um pouco. Desapega, né? Mas entenda que depois da purificação vem algo maravilhoso para se concretizar. Por isso que eu digo a vocês, esse mês de julho é um marco. Tem coisas maravilhosas para acontecer. Não se esqueça a nossa série própria. Não se esqueça prosperidade ilimitada. É que eu não posso falar ainda, mas tem coisas acontecendo que vocês nem sonham. Mas vai acontecer. E eu espero que todos vocês, quem nos assiste e quem vai chegar, e graças também ao esforço dos ancestrais antepassados, que estão fazendo das tripas coração, para os descendentes fazer alguma coisa nessa vida, né? É que vai se concretizar muito milagre. O que hoje é carência, amanhã será fartura. Por isso, abram seu coração, abram suas casas, dediquem, encaminhem pessoas, formem pessoas, porque muita coisa vai acontecer. Obrigado a todos e uma boa missão. Retirada das oferendas.
Comunicados do Templo. Sábado, 18 de julho, convidamos você, familiares e amigos, a participarem da programação do Dia da Família. Que cada um possa trazer mais um com o sentimento de fazer a diferença na vida dessa pessoa, tornando-a feliz. No próximo dia 8 de agosto, estaremos realizando um bingo beneficente aqui em nossa sede. Contamos com a colaboração de todos na doação de prendas. A partir do dia 10 de julho, já estarão disponíveis para vendas as cartelas do prêmio especial, no valor de R$ 5. Qualquer dúvida, procurar o setor jovem. O Bazar das Estações já está recebendo produtos
novos e seminovos, para que as vendas sejam revertidas para o templo. Para maiores informações, procurar Ministra Elisete, Ministra Cristina e Servidora Dalva. Lembrando também que hoje a nossa cantina está aberta. Venham experimentar nossos lanches e doces. Retirada dos oficiantes. O Templo Arte do Jurei é um presente de Deus e Meishu Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam um enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. Assim, encerramos o culto em ação de graças do Templo Arte do Jurei, do mês de julho de 2015. Muito obrigado a todos e um ótimo regresso.